Aí, já estamos gravando. Boa tarde, crianças, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa do dia 1º de fevereiro de 2021. Correto? Nós vamos falar hoje, começar a falar, vamos ver se dá tempo de a gente terminar, não sei como que vai ser o rendimento. De manhã, algumas salas terminei o conteúdo, outras não. Nós vamos falar da variação linguística. É a variação de como as pessoas falam. Através de determinadas regiões. Então, tem algumas regiões que, algumas não, todas, né? Elas mudam. Por exemplo, Goiás, o sotaque, a forma de falar é diferente da Bahia, né? Goiás, a gente puxa muito R, porta, falar, comer, andar, sorrir, dormir. Alguns alunos meus ficam questionando, por que a senhora puxa tanto R, né? Ela varia conforme o meio em que vivemos, a geografia. Então, isso tudo muda conforme o nosso ambiente. O meio nos faz ser, nos faz falar conforme aquilo ali que estamos vivendo. Olha, a língua não é usada de modo homogêneo. Ninguém fala da mesma forma. Ninguém é do mesmo tamanho, ninguém é da mesma cor, ninguém tem o mesmo cabelo, ninguém tem o mesmo corpo. E assim também a língua. A língua, ela não é igual. Então, por isso, ela não é homogênea para todos os seus falantes. O uso de uma língua varia de época. Lá em 1915, por exemplo, falava-se de uma forma. Aí os tempos foram mudando, né? E foram mudando a forma de falar também. O uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de classe social para classe social, e assim por diante. Né? Se você pegar uma pessoa que nunca foi na escola e conversar com ela, o jeito de ela falar é diferente do nosso. E talvez a pessoa que até foi para a escola, fez o ensino médio, mas convive diariamente com uma pessoa que fala esmagrecer, despendurar, flango, planta, bolsa, para lá deixar esse vício de linguagem é muito difícil. Eu já dei aula para alunos assim lá em Montevidéu, que a menina terminou o ensino médio falando desse jeito, mas por quê? O convívio dela era com os avós. Hoje ela já fez faculdade. E eu tenho muita vontade de encontrá-la para ver se ela ainda fala com aquele sotaque ou se ela mudou. Então, esse é o meio em que vive, certo? Nem individualmente podemos afirmar que o uso seja uniforme. Às vezes, hoje, conversando com vocês, eu falo de um jeito, na minha casa eu falo de outro, na roda de amigos eu falo de outro, e a mesma coisa são vocês. Então, mesmo sendo individual, de repente a língua não é a mesma, eu não falo da mesma forma. Dependendo da situação, uma mesma pessoa pode usar diferentes variedades de uma só forma da língua.
É o que eu acabei de falar. Vou pegar uma água aqui, que está aqui pertinho. Hoje minha garganta está doendo de tanto falar. Aí o próximo subtítulo: diferentes formas de realização. Antes de eu falar disso, eu quero falar assim para vocês. A fala nos permite muita coisa, certo? Podemos falar de formas considerada errada, só que ela é uma língua informal, uma linguagem não culta, e na fala isso é permitido. Agora, na escrita não, na escrita não é permitido. Então, por isso que vocês têm que aprender. Eu conheço uma pessoa que fala totalmente errado e escreve correto. Essa pessoa fala flango, bolsa. Não, eu já almocei hoje. Mas escreve correto. E aí, isso precisa acontecer, porque vai chegar um tempo que vocês vão para a faculdade, vai fazer o vestibular, vão fazer o Enem, e vocês precisam escrever correto. A redação de vocês, ela precisa ser na língua culta, na língua padrão brasileira primeiro, depois na linguagem culta, certo? Porque senão a redação de vocês nem é corrigida. E falando em Enem, eu quero que vocês, nonos anos, prestem o Enem como ouvinte, como treineiro. Tem uma taxa para pagar, sim, só que vale a pena vocês fazerem no nono, no primeiro e no segundo. Aí, quando for no terceiro ano, vocês vão fazer para valer. Mas nós vamos conversando isso durante o tempo, certo? Diferentes formas de realização da língua. Uma língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, isto é, diferentes jeitos de falar e de escrever. Não existe uma forma melhor, mais certa, ou pior, mais errada, de empregar a língua. Tem muita gente que fala assim, professora, o pessoal do Nordeste, eles falam mais correto do que nós? O pessoal do Sul fala mais correto do que nós? Não existe um certo, não existe um errado, não existe um mais correto, não existe um pior, não existe. A língua culta, meu celular está dando piti aqui, deixa eu arrumar ele aqui. Língua culta, nós temos a língua culta, variedade padrão, modelo arbitrário e convencional, baseado em critérios ideológicos, sociais, culturais, políticos e econômicos. Então, nós temos isso, nós temos uma língua culta, nós temos a variedade padrão, que temos modelos convencionais, baseados nos critérios ideológicos, baseados nos critérios das pessoas que estudam a língua, que fazem a linguística acontecer. Não existe, portanto, uma língua única, né? Não existe. A língua é igual a nós. Cada um é cada um. A língua não é única. A língua é, na verdade, um conjunto A língua, na verdade, é um conjunto de diferentes variedades linguísticas. Então, nós temos várias formas de falar, né? Sotaques e tal. Níveis de variação linguística. Quais são esses níveis? Nós temos o nível fonológico,
planta, canal. Se eu falar para vocês, por exemplo, canal, né? Se eu ditar canal, escreve canal. Tem alunos que vai escrever com U. Porque na minha pronúncia, eu pronunciei o. Eu já dei aula no primário, quando eu trabalhava lá e eu ia fazer ditados, eu falava canal. Porque aí o correto é esse. Eu pronunciar o L para que o aluno possa escrever com L. Porque se eu falar canal, é U. Mas a forma correta de eu falar é canal. Canal. Claro, ninguém fala, mas esse seria o correto. Esse é o nível fonológico. Planta, ao invés de planta. Canal. Nível formosintático. Manteu. Não é manteu, é manteve. Ele manteve a conversa dele, não, ele manteve. Ansio, não é ansio, eu não ansio, eu anseio. Esse é o nível formosintático. Ou morfossintático, que é um morfossintático. Nível, eu lhe vi. Chegou os cantores ao local do show. Esse é o nível culto. Eu lhe vi ontem, não é eu te vi ontem. Eu vi ela ontem. Esse é um nível chulo. O nível culto é eu a vi. Eu lhe vi ontem. Os cantores chegou no local do show. Isso é chulo. Não é culto, é informal. Assim, os cantores chegaram ao local do show. Não é eu vou no banheiro. Vou no banheiro é montado em cima. Vou no banheiro é montado em cima do banheiro e ir em algum lugar. Fazer do banheiro um cavalo. E vou ao banheiro. Né? Então, isso é algumas coisas. Nível vocabular. Por exemplo, miúdo. Para você, miúdo é o quê? Né? Lá em Portugal é criança. Criança lá na Bahia, guri. Mas aqui para nós, menino é menino. É uma pessoa pequena. É uma pessoa que ainda não é um homem, não é adolescente, é um menino. Certo? É importante observar que o processo de variação ocorre em todos os níveis de funcionamento da língua, sendo mais perceptível na pronúncia e no vocabulário. Certo? Quais são os níveis da fala? Primeiro, nível padrão. Qual que é o nível padrão? Esse está diretamente ligado à linguagem escrita. É o que eu acabei de falar. Quando a gente fala, nos é permitido muita coisa. Mas quando a gente vai para escrita, aí ela tem que ser um nível culto, um nível formal. Nós não podemos sair escrevendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Restringindo-se às normas gramaticais de modo geral, razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos. Nunca. Muito difícil escrevermos do jeito que a gente fala. A gente não pode, né, ou falar do jeito que a gente escreve. Escrever do jeito que a gente fala é mais fácil do que falar do jeito que a gente escreve. Escrever do jeito que falar do jeito que escreve é mais difícil. Por exemplo, a maioria das pessoas fala caixa. Caixa. Me dá aquela caixa. Cadê o i?
caixa, me dá aquela caixa. Eu tenho algumas palavras que eu nunca falo errada, outras eu falo, quando principalmente, até aqui mesmo, às vezes eu esqueço que eu estou numa sala de aula, começo a conversar com vocês e falo de forma informal, de maneira informal, certo? Razão pela qual nunca escrevemos da mesma maneira que falamos. Este fator foi determinante para que a mesma quem? A língua, vou falar só assim por enquanto. Exercer total soberania sobre as demais. Né? A nossa linguagem informal, né? Ela é mais usada, mas qual que é a soberana? A língua formal, certo? Nível informal representa o estilo considerado de menor prestígio, né? E isso tem gerado controvérsias entre os estudos da língua, entre os linguistas, entre a linguística, uma vez que, para a sociedade, aquela pessoa que fala ou escreve de maneira errada, é considerada inculta, tornando-se dessa forma um estigma. Bom, os estudiosos da língua, que são os linguistas, eles estudam a linguística. Para eles, a pessoa que escreve errado, ele é inculto, ele não tem conhecimento, ele é quase que se ele não tivesse ido para a escola. Eles consideram quase que dessa forma. E isso, para os gramáticos, está errado. Para as pessoas, para nós professores, isso está errado. Né? Não é porque você escreve errado ou fala errado que você é inculto ou inculta, né? Compondo o quadro do padrão informal da linguagem estão as chamadas variedades linguísticas, as quais representam as variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizado. Dentre elas, destacam-se as variações históricas. Vem da história, quanto tempo tem essa língua, quanto tempo. Hoje eu ainda estava falando sobre as palavras mortas, né? As palavras que são jogadas no cemitério das palavras. Quando eu fazia faculdade, o meu professor de linguística falava assim que os linguistas, o que tem como profissão o estudo da língua, eles estavam estudando uma forma de tirar do dicionário tu e vós, jogar no cemitério das palavras mortas. Né? Mas isso é um processo muito demorado, muito longo. Por que eles queriam falar isso? Porque nessa época que vivemos, não se usa mais. Variações históricas, dado o dinamismo, a dinâmica, o andar, o correr da língua, ela apresenta dado o dinamismo que a língua apresenta, a mesma sofre transformações durante o tempo. Isso nós já falamos. Vai mudando, vai sofisticando ou mudando o jeito de falar. Por exemplo, você era voz missê, né? É disso que nós estamos falando agora.
Um exemplo bastante representativo é a questão da ortografia. Se levarmos em consideração a palavra farmácia, vocês sabem que farmácia já foi escrito com PH. Ao invés de F, ao invés do F lá no início, colocava PH, farmácia. Inclusive tem alguns Felipe que escrevem desse jeito, o nome Felipe. Se levarmos em consideração a palavra farmácia, uma vez que a mesma era grafada, era escrita com PH, contrapondo-se à língua dos internautas, a qual fundamenta-se pela supressão dos vocábulos. Se eu falar farmácia com PH, eu estou usando o P e o H? Não, né? Então, estou suprimindo o vocábulo far. O vocábulo far, eu estou suprimindo, estou suspendendo, estou tirando, certo? Variações regionais. Isso é a região. Qual região que eu moro? Eu moro no Nordeste, eu moro na Bahia, eu moro em Minas, eu moro em Goiás, eu moro aonde? Né? Aí, são os chamados dialetos, que são marcas determinantes, referentes a diferentes regiões. Como exemplo, citamos a palavra mandioca. Aqui, mandioca é mandioca. Tem outros lugares, mandioca, que em certos lugares recebe outras nomenclaturas, outros nomes, tais como macaxeira, aipim, né? Figurando também essa modalidade estão os sotaques ligados a características orais da linguagem. Então é aquele negócio que a gente fala puxado. Eu gosto tanto de ouvir os nordestinos falando, que eles têm um sotaque, né? E é engraçado que tem gente que adora o sotaque goiano, né? Lá no Big Brother agora tem duas pessoas, né? Dois participantes que são goianos. Então eles falam de uma forma tão caipira, né? Que nós goianos temos, eu sou goiana, temos esse caipirês na voz, no modo de falar porta, garfo, Marcelo, né? Andar, comer, vestir, dormir, sorrir, né? Então, assim, eu tenho e muitas pessoas têm. Eu vou desligar minha câmera